Capítulo 129 de Shingeki no Kyojin. Finalmente, depois de 2 meses, teve mangá novamente e a notícia de que faltam 5% do mangá para ser concluído. Eu tô pensando em fazer um vídeo só à parte sobre isso, se eu reunir um material para fazer um vídeo separado só para isso, mas isso já daria adiantando uns 6 capítulos a mais só até a gente terminar o mangá, o que é bem pouco. Pela forma como o Isayama ele tava conseguindo estender bastante esse final da história, eu pensei, caraca, mano, essa parada tá se estendendo assim, eu acho que no nível que tá indo, talvez dure aí mais uns 2 volumes, não sei. Mas assim, 6 volumes são quase 6 capítulos, né? São quase 2 volumes. Enfim, 3 volumes que eu pensei então, só pra fazer uma diferença clara aqui. Galera, começo desse capítulo, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a informaçãozinha que foi dada, né? Dizendo pra gente que faltam 4 dias. Eles têm 4 dias até que Marley seja completamente destruída. E eu fiquei pensando nas possibilidades. Primeiro, pode ser que eles atrasem e cheguem lá e já esteja tudo destruído, que talvez já fosse um adianto, pensando por um lado, porque teria menos coisa para ser resolvida, ou não, já que eles atacando, se o Eren ele conseguir realmente destruir Marley por inteiro, talvez isso aumente o conflito com o resto do mundo. Mas se eles conseguirem chegar lá antes disso, aí a gente já fica com um prazo de até no máximo 3 dias para eles conseguirem chegar até o Eren e conseguir de alguma forma parar ele, né? Não sabemos como é que vai ser, mas de qualquer forma, como eles no final do capítulo já meio que conseguiram, né, a embarcação, então talvez a gente tenha um pequeno salto no tempo já mostrando eles chegando no continente e assim adiantando um pouco as coisas, né? Talvez essa viagem tenha durado ali talvez uns 2 dias, então talvez o próximo capítulo já comece no real clímax, no último fio do clímax desse mangá. Mas claro que com essa estimativa, né, acredito eu, de 4 dias até o Eren chegar até Marley e destruir tudo, todo mundo fica preocupado com o prazo de ter que chegar lá o mais rápido possível. O próprio Jean também lembra, né, dos imigrantes que eles interagiram na própria ilha e também se apegaram e ficaram pensando, caraca, mano, vai morrer a porrada de gente, que merda que vai ser isso, e não só pessoas desconhecidas. Então eles decidem o que eles precisam fazer. A princípio eles iam pegar, né, o avião para tentar localizar o Eren de alguma forma, só que eles não tinham como. Tinha um monte de inimigo atacando eles precisavam se defender e ao mesmo tempo de meio-dia no mínimo para conseguir ajeitar o jato, fazer a manutenção do jato para colocar ele no ar. Seria completamente impossível, ainda mais pela tecnologia na época, né? Um dia ou meio-dia já é bastante tempo, eu não sei como é hoje em dia, como funciona o tempo de manutenção desses aviões, mas pelo menos na época, como era algo mais novo, uma tecnologia muito mais recente, então talvez fosse algo realmente mais complicado e que realmente exigisse mais tempo do que hoje em dia. Não sei, é só um puro chute mesmo que eu tô dando aqui. Mas eis que surgem com uma solução tirada do bolso, né? Um pequeno ex-máquina dizendo que, olha só, não, tem um lugar lá, tem uma cidade lá no continente que se a gente for lá por baixo, a gente pode ir lá, tem uma localidade que a gente pode ficar por lá, conseguir botar o avião pra subir lá. Pequeno ex-máquinazinho tirado do bolso, mas que vai servir para eles conseguirem, pelo menos agora, definir o que eles precisam fazer. Eles definiram o que eles precisam fazer, que é pegar o navio, arrastar o avião até lá e tentar colocar o avião em voo no próprio continente mesmo. Então, o que resta é agora a corrida. Durante esse capítulo que a gente tem a corrida para tentar chegar até o navio sem morrer ninguém. Esse era o grande desafio. E os dois que estavam nessa linha de frente, que sofreram nesse capítulo, olha como eles sofreram, cara. Eu fiquei com a dó como o Reiner e a Annie eles sofreram nesse capítulo, quando eles tentavam proteger os humanos que estavam lá andando, né, as formiguinhas que estavam andando lá na fila, começa um perdendo um braço, explode o braço porque tá protegendo dos explosivos, aí vai, depois a Annie também protege e perde um braço, e aí você vê que a coisa só vai piorando e eles só vão perdendo as esperanças de conseguir fazer alguma coisa, porque se fossem os carinhas só com a lâmina, ainda seria mais tranquilo, porque primeiro o encouraçado é encouraçado, e a Annie também, meu amigo, a gente sabe como era na primeira temporada, ela pegava os carinhas assim, pela cordinha do DMT e ficava rodando e matando os caras pela pressão da tangente que a rotação fazia. Matava os caras como se fossem nada. Isso iria acontecer hoje em dia, muito provavelmente, mas o problema é que eles têm agora as lanças trovão. Então fica muito mais complicado porque eles são atacados de longe. Eles não precisam se aproximar, né? Os inimigos não precisam se aproximar e não precisam colocar a vida tão em risco assim para conseguir atacar eles. E isso que deixa a coisa mais complicada. São os titãs que precisam ir para cima, né? Para tentar atacar eles. E isso, nossa, só vai perdendo um braço, vai perdendo o outro. Tem uma hora que o Reiner se joga na frente da Annie e explode a cara dele inteira, né? Típico, eu sei que o Isayama quis fazer piadinha com aquilo, mas a cena foi séria, né? Porque logo explodiu a cara dele, né? Foi nem tipo torso, alguma coisa assim, um pouco mais leve. Foi logo explodir a cara dele, porque... E também pra depois deixar aquele drama, né? Com a cara dele toda despedaçada e tal, fica aquela coisa bem dramática mesmo. Mas eu senti que teve um fundo de piada no Isayama, porque ele gosta de trollar, ele gosta de zoar o Reiner. Mas a coisa só vai ficando cada vez mais séria, a ponto deles praticamente não conseguirem se levantar. E é aí que tem que entrar a tropa pra conseguir fazer alguma coisa.
puta merda, aí chega o pessoal. Mas antes da tropa agir, o Floch, ele lança um discurso idêntico ao do próprio Erwin. Todo mundo ficou puto com isso, como ousa? Erwin se revirando no caixão neste momento. Como ousas recitar tais palavras? Sujeito não é digno, não pode. Só que mesmo assim, eu gostei. Só que mesmo assim, cara, é um negócio que, olha só a perspectiva do que a gente teve no passado. Do personagem, dele se enxergando como um Zé Ninguém, como um completo inútil que tá só lá pra servir, pra morrer. Esse era o propósito dele. Você é o bucha de canhão da guerra que com certeza vai morrer e muito provavelmente não vai servir de praticamente nada. É quase que você só tá aqui pra fazer número, é quase isso. É quase isso que muitos deles acabam representando. Só que olha o ponto que ele chegou. Ele querendo recitar as mesmas palavras do Erwin, de grandiosidade, tentando, cara, reproduzir o momento de grandiosidade do grande Erwin. Nesse momento grandioso da história, grandiosa que a gente tem acompanhado. Eu sei, é quase um crime, mas eu adorei como ele repetiu as mesmas palavras dele, né? Então ele fala aquilo, meu amigo, soldados, lutem! E aí vai todo mundo pra cima, aquela coisa. Ah, os soldados eles nem ficaram tão empolgados assim, eles só foram lá porque precisavam ir mesmo, né? Mas enfim, foi geral e aí começou a festa. Aí começou a aparecer, meu amigo, um monte de mosca em volta da bosta que você não sabe o que fazer. Nesse meio tempo, os inimigos que estavam vindo como reforço no trem já estavam muito próximos, foram explodidos, pelo menos o trem foi explodido, foi descarrilhado, tombou, então eles não conseguiriam chegar tão próximos, né, da aliança pelo menos por enquanto, e eu nem sei se eles iriam conseguir abrir a porta do trem, enfim, ficaria mais complicado pelo menos, né? No mínimo eles retardaram os oponentes, então o reforço ficou pra trás, o Shades foi o cara que causou aquilo, depois mais pro final do capítulo a gente vê que foi de fato ele era o cara que tava lá na mansão vendo da janelinha, como o pessoal suspeitava, mas depois a gente fala dele. O foco agora é que a tropa decidiu ajudar. E aí que o negócio fica bonito. Aí vem o Cone também rasgando geral. Aí entra a Mikasa, entra o Jean também só no tirinho. Quem mais entra também? Não lembro. Entra a Pique também ajudando com o quadrúpede, mordendo o pessoal. Foi lindo. É claro, ninguém morreu no fim das contas. Isso é algo que você fica pensando assim, cara, no meio de um tiroteio tão surreal, nenhum dos principais nem sequer chegou próximo de morrer, né, fora os titãs que estavam lá, né, servindo de bucha também praticamente, né, servindo de tanque. Eu não duvido que um deles possa acabar morrendo mais pra frente, mas é tanta confusão que você acaba esperando que um ou outro acabe morrendo no mínimo, né, só que como eles estavam combatendo randoms, é sempre assim, a história não vai permitir que randoms matem personagens principais. Então a aliança dos Super Amigos ou dos Vingadores, nenhum acaba morrendo, que me deixou um pouco assim. Não sei se vocês sentiram isso também, que devia ter relado alguma explosão em alguém no mínimo. E no meio dessa confusão toda, quando a tropa decide ajudar, entra também o Falco em cena, mais especificamente para tentar salvar o Reiner e a Annie, porque são as figuras que ele tinha mais apego, um pouco mais de apego, né? Então, ele decide ajudar e se transforma pela primeira vez e a gente vê finalmente o visual do novo Titã, Mandíbula, que antes era do Galliard, que antes era da Ymir, que a gente conhecia, né? As três versões sofreram alterações, grandes alterações ao longo da história, né? O próprio Colossal, assim, do Armin também é um pouquinho diferente, mas apesar de ter o torso um pouquinho diferente, um pouco da feição do rosto também, o Titã Mandíbula em específico mudou bastante. Eu até tinha pensado que quando a gente viu a segunda versão dele com o Galliard, foi uma forma do Isayama ele fazer um pequeno retcon, porque a mandíbula, pelo menos do Titã, nunca foi exaltada quando era o Titã da Ymir. Ela usava a mordida, usava as garras dela, mas era o Titã dançante que foi chamado, né? Nunca foi estipulado como mandíbula. Essa característica nunca foi ressaltada no Titã dela, só foi depois que passou para o segundo usuário. Mas o Isayama decidiu também mudar bastante a terceira versão desse Titã, que a princípio me lembrou algumas coisas. O nome do personagem é Falco, então a gente já pensa assim, bom, pode ser que tenha sido a intenção dele lembrar o visual de um falcão, porque a gente vê as garras, realmente parecem umas garras de uma ave, pode ser que se remeta a falcão mesmo, tem uma penugem no Titã também, algo curioso, acho que a gente nunca tinha visto antes. E outro detalhe também é que continua a mandíbula. A mandíbula também foi muito ressaltada nessa versão do Titã, e somado a isso, me lembrou muito os Kaijus, né, que são aqueles monstros, não sei a tradução exata, né, mas círculo de fogo pra quem viu, aqueles Kaijus aí tem tipo a boca dentro da outra, sabe? É sempre umas características meio assim, me lembrou um pouco pelo menos o visual da face. Mas é claro que é difícil você conseguir visualizar um falcão de fato naquele Titã, então pode até se confundir como, por exemplo, o pato de galinha, né? A gente ficou zoando que mais parecia uma galinha, o Titã.
mas não ficou tão bizarro assim. Ficou ao mesmo tempo bizarro e ao mesmo tempo maneiro, porque a forma como o Isayama desenhou, sabe, em detalhe, o trabalho de sombra das garras, assim, deixou um negócio visceral mesmo. Nesse sentido eu gostei, ele em ação mesmo. Nisso, o Falco ele tenta matar o Floch, só que ele consegue fugir, só que ele não foge por tanto tempo assim. Ele pretendia explodir o navio, porque ele só precisava explodir a parte de baixo do navio, porque assim o navio ia afundar, seria ótimo. Não precisaria atingir o motor nem nada disso, só abrir um buraco ali no casco já seria suficiente. Só que aí entra a Gabi pra meter uma de sniper no peito dele, pelo que parece, né? E ele caiu no mar. A gente nem vê a perspectiva dele, tipo, o capítulo nem faz questão de mostrar, tipo, um drama dele, mostra realmente ele levando o tiro, mas, tipo, sabe, o que tá passando na mente dele naquele momento, não. É um negócio que cagou, sabe, tipo, caiu no mar e vida que segue, sabe, o pessoal continuou correndo. Gabi, nunca critiquei. Nunca critiquei, todos nós aqui nunca criticamos a personagem, parabéns. Parabéns pelo feito desse capítulo. Só que pra fechar o clímax, o Falco, como é a primeira vez dele se transformando, ele perde o controle e começa a atacar a Pieck. Cara, e assim, como os dois eles têm visuais relativamente parecidos, né? A estrutura do corpo relativamente parecida, parecia dois bichos brigando assim, um agarrando o outro e mordida do pescoço, sabe? Dois animais mesmo, sangrentos. Só que eles conseguiram manter o Falco ainda bem, né? A Pieck conseguiu imobilizar ele e o Magaf foi lá e conseguiu tirar o Falco de dentro do Titã e ficou tudo bem. E depois a gente vê os super amigos, né? Um abraçado no outro, a Mikasa carregando a Annie. Essa cena vai virar um clássico, essa cena vai ficar marcada. O pessoal lá também carregando o Reiner, o Magaf carregando o Falco, enfim, todo mundo se ajudando. A Randy também ajudando a Pieck lá a andar. Cara, algumas pessoas não engoliram tanto essa história toda de super amigos. Eu entendo por quê, porque muitas das vezes, como essa cena, por exemplo, dá aquela impressão de que, olha, agora como nós somos amigos de verdade, tipo, como somos companheiros, um ajudando a carregar o outro. Cara, dá essa impressão. Passa essa impressão que não foi, obviamente, algo natural, que levou um tempo necessário para eles realmente criarem uma afeição um pelo outro. Foi algo resultante das circunstâncias, né? Foi algo muito rápido, só que eu ainda vou passar um pano, porque a gente não tá na pele dos personagens, porque os personagens quando estão à beira da morte, assim, numa situação de risco dessa forma, as emoções são muito mais intensas, então o sentimento de raiva vai ser muito ali imediato, ou o sentimento de tristeza, ou o sentimento de alegria, de satisfação. Então esse poço de emoção que tá borbulhando dentro deles, nesse clímax de mangá, é meio que o que me convence, pelo menos, de ver os personagens agindo dessa forma, como super amigos. E pra fechar o capítulo, o Magaf decide ficar pra explodir o segundo navio para que eles não seguissem o primeiro e conseguissem, né, parar eles, né, o avanço deles. E ele vai lá, na tentativa de explodir o navio, o Shades também vai lá, eles se encontram e decidem executar esse plano juntos, cara. É claro, a existência daquele navio por si só, talvez só existisse para essa cena em específico, porque eu não lembro agora de ser necessário existirem dois navios em específico naquele momento. Então, talvez aquele segundo navio só existisse de fato pra gente ter essa cena no final desse capítulo, né, da morte do Magaf com o Shades. Mesmo assim, mesmo que tenha sido só por esse propósito de criar esse clímax no final desse capítulo, eu ainda gostei. Eu ainda gostei como foi executado, no fim das contas, como foi a interação deles dentro do navio, como eles eram parecidos. Não só porque os traços dos personagens são parecidos, o que eles dois em específico eram bastante parecidos mesmo, na aparência, mas fora isso, o papel que cada um desempenhava. Os dois eram instrutores daqueles moleques, daqueles adolescentes que eles viram crescer. Eram moleques e eles viram se tornar adultos e agora estão indo, sabe? É como se eles realmente fossem pais que estivessem vendo os filhos seguir a vida própria, saírem de casa e tomarem um rumo próprio nas suas vidas, né? Escolherem o que fazer das próprias vidas, ao mesmo tempo que eles também estão ficando lá por escolha própria. Então foi algo muito bonito, os dois meio que conversando, um tentando consolar o outro, não, porque eu te acho maneiro, tal, não sei o quê, aquela broderagem de leve, pré-morte, e o navio acaba explodindo de vez, e fecha o capítulo com aquela última página, que foi muito bonita. Mais uma vez, a gente não vê o Eren, mas talvez capítulo que vem a gente veja, mas acredito que se ele chegando no continente, pode ser que a gente nem veja. Talvez só daqui a 2 capítulos. Espero que você tenha gostado do vídeo, galera. Todo mês tem review do mangá de Shingeki no Kyojin. Quando o anime voltar, também vai ter vídeo semanal comentando os episódios. Então não deixa de estar inscrito, se você ainda não é, e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!